questões, tenho a certeza que vai responder. Se faz favor. O microfone. Eu só queria fazer 3 intervenções muito rápidas e sucintas. Primeiro, queria felicitar o autor do livro pela conclusão que trouxe, que é a falta de confiança, não só no sistema como no próximo. Uma das razões, acho que sim, e acrescentaria a falta de eficiência na ação. Em relação ao Dr. Luís Portela, da sua intervenção, gostava de dizer que, quando disse que referiu que o Estado pagaria 75% do salário de um doutorado no primeiro ano, no segundo 50% e no terceiro 25%, essa ideia para mim não me cai muito bem. Eu penso que os empresários não podem pensar que têm que fazer tudo com a muleta do Estado. Eu penso de uma forma própria que o empresário que arrisca, que tem o seu capital investido, deve saber com quem conta, e numa reunião com o doutorado, tendo uma ideia para a empresa, uma ideia para o negócio, deve com certeza saber decidir o que será melhor contratá-lo ou não contratar. Em relação ao professor Sobrinho Simões, olha, gostei muito da sua palestra. Eu trabalhei muitos anos com o professor Ferreira da Silva e conheço bem a tradição humanista da Universidade do Porto e, sobretudo, na Faculdade de Ciências. Fiz um trabalho de investigação que é uma violação do princípio de equivalência de Einstein, que eu não vou falar aqui, mas gostei muito da sua ideia de que, digamos, os Norte da Europa são nossos filhos. Então, qual será a razão para a diferença? E, se calhar, foi o meio que exerceu uma influência nos seres humanos, que são nossos filhos genéticos, que fazem com que eles hoje sejam muito mais eficientes. Eu já trabalhei com alemães, ajudei a participar na educação de pequeninos alemães e realmente eles, quando vinham da escola, eles cumpriam em casa as regras que vinham da escola. Isto é um povo que olha para as ordens, para as regras de uma forma positiva e construtiva. E segundo as palavras do professor Ferreira da Silva, perdoem-me de o referir, o professor Ferreira da Silva dizia que a democracia foi feita, digamos, para países em que há atitude cívica. E em Portugal nós não temos uma atitude cívica e por isso a democracia não funciona. Pronto, termina aqui a minha intervenção. Obrigado. Obrigado. Pois, muito obrigado. Eu gostava de responder à questão que o professor Sobrinho Simões me colocou, relativamente àqueles dados que o Economist publicou sobre a investigação que se faz no mundo da farmacêutica, e dizer que tenho as maiores dúvidas sobre as afirmações que ali são feitas no Economist. Eu não posso responder por aquilo que é feito pelas outras empresas. Agora, eu posso lhes dizer 2 coisas. Primeiro, aquilo que se faz em Bial é replicável. Aquilo que se faz em Bial é feito à prova de bala, como eu costumo dizer. E só assim é que se consegue aprovar um produto pela FDA nos Estados Unidos. Quer dizer, isso não tenho dúvidas nenhumas. E tenho as maiores dúvidas porquê? Porque hoje o nível de exigência que a FDA coloca para o produto ser aprovado nos Estados Unidos e o nível de exigência que a EMA coloca para um produto ser aprovado para a Europa é absolutamente elevado. Quer dizer, só para vos dar uma ideia, o dossiê de aprovação do Zubinix, que os jornais comentaram, que hoje já aqui foi falado, que teve lugar há cerca de 2 semanas nos Estados Unidos, está constituído por 200 e tal mil páginas, perto de 300 mil páginas, quer dizer, onde são descritos todos os ensaios que são feitos, onde hoje, por lei, nós somos obrigados a relatar os ensaios que correram bem e os ensaios que correram mal, todos os resultados. Portanto, eu parto do princípio que, no cumprimento da lei, aquilo que é afirmado pelo Economist, as afirmações descritas no Economist não podem ser verdade. Mas, enfim, por aquilo que é feito na minha empresa, eu respondo. Muito bem. Luís, desculpe só. Tanto que eu pude perceber, não eram resultados de ensaios clínicos. Eram resultados publicados pela academia. Não era... que as pessoas não eram seduzidas por resultados publicados. Não é pré-industrial. Muito bem. Os artigos científicos estão simplesmente errados. Exatamente. Com a pressa de publicar. Com a pressa de publicar e com a vontade de dizer que descobriram a pólvora, percebe? Não me pareceu que... Está bem, ok. Eu na altura não percebi isso, mas de qualquer das maneiras fico profundamente incomodado com isso, quer dizer, é realmente absolutamente preocupante, assustador, é verdade. Um erro é um erro onde quer que o erro esteja. Bem, peço desculpa, relativamente àquilo que foi dito, eu percebi, daqui percebe-se mal o que se diz aí, a instalação sonora é difícil, portanto, eu percebi que não gostou muito da minha sugestão dos incentivos à contratação dos doutorados
e dos mestres. Eu devo dizer que, em termos ideais, eu estou de acordo consigo. Os empresários devem ser conscientes da sua postura e devem perceber como pode ser útil para as suas empresas a contratação de gente capaz. Agora, eu tenho que ser realista e tenho que dizer, neste país, provavelmente, quem pensou o desenvolvimento científico que foi feito, pensou, bem, vamos fazer doutorados, vamos fazer investigação de alto nível, depois, a coisa estender-se-á, tipo baixa de azeite, vai contaminar a economia e as coisas vão acontecer com naturalidade. Mas eu tenho que ser realista e vou dizer assim, mas não estão a acontecer. E os anos vão passando. E, portanto, eu penso que é a obrigação do Estado criar alguns incentivos de alerta para quem não está a fazer acontecer as coisas e, ao mesmo tempo, mas de alerta, mas ao mesmo tempo de apoio. E repara, parece-me que é um apoio às empresas para fazerem acontecer e é um apoio aos jovens que querem trabalhar neste país e estão com as maiores dificuldades em encontrar soluções, como o senhor também sabe, ou melhor que eu sabe, não é? E, portanto, eu pragmaticamente direi, isto não devia ser necessário, mas como as coisas não estão a acontecer, eu aplicaria isto temporariamente até que as coisas funcionassem, não é? Algumas pessoas têm-me dito ao contrário, isso é perigoso, daqui a nada o país está a investir uma maçaroca enorme nisso. Eu direi, quando o país estiver a investir uma maçaroca enorme nisso, é porque já não faz falta, que se retirem, percebe? Boa noite. Primeiro para o professor Mira Godinho. Fez uma relação dos países nórdicos com Portugal em relação à colaboração que existe nas empresas. Gostaria que especificasse em que consiste essa colaboração nas empresas nos países nórdicos, o seu desenvolvimento e o que existe em Portugal, muito menor. Para o meu amigo professor Manuel Sobrinho Simões, em relação aos países nórdicos, o desenvolvimento deles terá também alguma coisa a ver com aspectos de ordem religiosa, nomeadamente a religião calvinista ou luterana e a religião católica. E já falámos disso uma vez, mas já agora era só isto. Muito bem, duas questões curtas e eu dou já a palavra primeiro ao professor Mira Godinho. Com certeza. Obrigado. Relativamente à questão da colaboração, os dados que eu mostrei há bocado na apresentação são de um instrumento de inquérito usado pelo Eurostat, que é o Inquérito Comunitário à Inovação. E esse inquérito tem sido feito de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3 anos, a um número enorme de empresas na Europa, cerca de 400.000 empresas são inquiridas, e é-lhes perguntado o seguinte: nos 3 anos precedentes, introduziram alguma inovação ou não? E são dadas um conjunto de definições do que é que se entende por inovação, de produto, de processo, inovação organizacional. Depois, as empresas que responderam afirmativamente a essa pergunta, é-lhes perguntado uma série de outras questões, designadamente se para introduzirem essas inovações colaboraram com terceiros. Não estão especificadas quem são as entidades, mas a expectativa é que sejam universidades, centros tecnológicos, organizações de interface. Portanto, é uma pergunta que aparece num questionário, é uma pergunta normalizada e o que eu reportei é apenas os dados da análise a esse inquérito, portanto, a esses questionários do inquérito comunitário à inovação. Vamos ver. A primeira grande diferença, eu conheço muito bem a Noruega, conheço pior a Suécia e a Dinamarca. A primeira grande diferença, em termos de organização social, é o clima. Portanto, eles são periféricos como nós, são pequenos em termos de população, mas têm um clima terrível que os forçou a organizarem socialmente com colaboração, porque sem isso não sobreviviam. De resto, já agora, é um parênteses, é daí que vem o sexo antes do matrimónio, era porque eles só casavam se o marido e a mulher fossem férteis. Portanto, havia uma coisa que era totalmente aceite, que era a possibilidade das pessoas terem sexo antes do matrimónio, se por acaso fossem férteis, podiam constituir família e podiam sobreviver naqueles sítios que eram muito periféricos. Portanto, eu acho que o clima é o aspecto mais importante. Depois, a segunda coisa muito importante é o solo. As características do solo e a capacidade de produzir riqueza a partir do solo. Depois, há o problema da possibilidade do mar estar gelado e, portanto, o comércio ser muito mais difícil nos países nórdicos do que no Mediterrâneo. E isso fez com que, de novo, eles tivessem que se associar. Tudo isso
Depois, tem outra coisa que é muito importante. Nós corremos com os judeus e eles não correram com os judeus, até provavelmente aproveitaram os nossos judeus. E, finalmente, eu estou convencido que é pior ser católico do que ser protestante ou calvinista. Estou convencido, não tenho a certeza, não sei o suficiente. Mas eu poria as outras... Pior para estes efeitos, não é? Para estes efeitos. Não. Mas, Não é portanto, para a salvação. eu acho que é muito importante o clima, o solo, a organização do comércio, a possibilidade de navegar durante grande parte do ano, etc. E depois, os judeus provavelmente foram importantes. Eu chamo Rosa Maria Pérez, sou antropóloga, dou aulas no ISCTE metade do ano e metade do ano dou aulas no Indian Institute of Technology, dou antropologia a médicos, engenheiros, especialistas de informática, de arquitetura, etc. Portanto, eu faço simultaneamente um comentário e uma questão. Bom, esta minha atual polaridade beneficia muito do professor Onésimo Almeida, que há um bocado falou, e de uma experiência que ele falou que existe na Brown, onde eu dei aulas algumas vezes, e que era o facto de dar antropologia a médicos, engenheiros não tanto, mas a médicos, economistas, pessoas de tecnologias, etc. Bom, a minha questão, de manhã li a entrevista do professor Sobrinho Simões, que gostei muito, sobre, nomeadamente, a ruptura das ciências sociais. E aqui falava-se de comportamentos, o professor Mira Godinho falava do problema dos comportamentos, o professor Sobrinho Simões dizia que havia um problema de comportamentos e que tinha a ver com a ausência de comportamentos mimetizáveis, tanto quanto eu percebi. Agora eu pergunto, a minha questão é um pouco esta, é que aquilo que nós assistimos nos Estados Unidos, como o professor Onésimo Almeida há um bocado referiu, e como eu própria vivi, e como agora vivo na Índia, que segue o modelo do MIT, em Portugal, pelo contrário, há um divórcio absoluto, ou quase absoluto, entre as ciências sociais e as ciências humanas. Isto leva-nos às empresas e ao doutor Luís Portela, e eu perguntava-lhe se nos seus muitos doutorados, e o seu caso, ainda não li o livro do doutor Mira Godinho, mas o seu caso parece ser, ou da Bial, parece ser um caso extremamente exemplar no contexto português, e a minha pergunta é quantos cientistas sociais têm nesse núcleo de não sei quantos mil doutorados? É que justamente eu estou a dirigir um projeto na Índia, apoiado pelo governo indiano, e que é sobre antropologia e saúde. Não, portanto, a nossa equipa, em relação à nossa equipa, portanto, como eu disse, nós temos 32 doutorados no nosso departamento de investigação que trabalham, portanto, gente com formação médicos, farmacêuticos, químicos, biólogos, bioquímicos, sobre tudo isso, não é? Sobre tudo esta gente. Agora, eu também disse que temos daqueles 800 e tal pessoas, temos 5% do total, são, portanto, são, salvo erro, 45, à volta de 45 doutorados, o que quer dizer que temos mais 13 doutorados noutras áreas. E, portanto, temos gente doutorada na área da economia, temos gente doutorada na área da psicologia, enfim, temos um conjunto de gente. Portanto, quando eu disse, e acredito profundamente naquilo que eu disse, eu acho que a diferença está nas pessoas, a maior riqueza das instituições são as pessoas, sejam elas quais forem, e também nas empresas, e, portanto, para mim, no início da minha carreira, era muito claro que ou conseguíamos criar uma equipa com gente muito boa, e gente muito boa não era só investigadores, não era só comerciais, era, em termos gerais, gente muito boa e gente muito bem preparada, ou nós não conseguíamos cumprir os nossos objetivos de sermos inovadores a nível internacional. E, portanto, foi esse o caminho que fizemos, é esse o caminho que estamos a fazer, e eu, digamos, só me espanto como é que, a nível empresarial em Portugal, não há outros casos de apostas em pessoas realmente qualificadas para fazerem esse caminho. É um espanto meu. E incomoda-me isto, e acho que não tenho conseguido passar esta mensagem. Eu estive na direção da COTEC durante 2 mandatos, e mesmo dentro da própria COTEC, eu não consigo passar esta mensagem. Eu acho que enquanto não tivermos pessoas, e pessoas boas, a desenvolver do lado das empresas a perspectiva da inovação, vai ser muito difícil darmos a volta. O professor, e se me é permitido, o professor Mira Godinho disse que esta era uma forma de pensar do Portela, e eu não ouvi qual é a opinião do professor Mira Godinho sobre este assunto, e já agora, se me é permitido, gostava de ouvir. Não só a palavra que no microfone. Obrigado. Naturalmente que a colaboração entre o meio empresarial e o meio académico é relevante,
Nós adquirimos uma enorme capacidade científica em termos históricos, em termos relativos. Essa capacidade científica, medida por indicadores quantitativos, coloca-nos em termos de eficiência ao nível das economias mais desenvolvidas. Portanto, há claramente aqui assim um reforço muito significativo do mundo académico. Eu, há cerca de 28 anos atrás, acreditava que a solução, que o modelo, seria a relação universidade-indústria. Eu fiz a minha dissertação de mestrado em 1986 e o título era precisamente, em inglês, Relações Universidade-Indústria em Portugal. Eu continuo naturalmente a considerar que esta é uma parte da solução do problema, mas é apenas uma parte. Nós temos uma economia extremamente diversificada, temos setores que beneficiam de recursos naturais, por exemplo, turismo, toda a área ligada à fileira florestal. Certamente que nesse tipo de setores as vantagens competitivas residem noutros domínios, mas também continuo a acreditar nessa colaboração universidade-empresa como uma parte da solução do problema. E certamente que essa colaboração tem que se materializar em projetos entre a universidade e empresas existentes, mas a própria universidade tem que dedicar uma parte da sua capacidade, reparem, uma parte, não é a totalidade, não é o core das suas atividades, mas tem que dedicar uma parte da sua atividade, dos seus recursos, ao empreendedorismo, a incentivar a criação de empresas, a pedir patentes e licenciar essas patentes a terceiros, e tem que ter a terceira missão, portanto, a missão de ligação ao mundo empresarial e à comunidade bastante presente. Essa é certamente uma perspectiva relevante e que tem que se verificar a par de um reforço dos setores de tecnologia mais elevada na nossa economia, os setores high-tech. Em 2007, Portugal, nas suas exportações industriais, 12% eram exportações high-tech, neste momento são apenas 7%. Portanto, estamos a uma evolução um pouco a contracorrente daquilo que seria desejável. Eu acho que estes setores de alta tecnologia e empresas como a Bial, empresas nas áreas da eletrónica, da biotecnologia, terão que ter um relevo maior no nosso sistema produtivo e ter maior expressão, e é necessário que as políticas públicas se orientem nesse sentido, embora, em certa medida, nos últimos 10, 15 anos, as políticas públicas têm tido já essa orientação. Agora, onde eu acho que é fulcral nós trabalharmos é na área do empreendedorismo high-tech, empreendedorismo baseado em conhecimento e, simultaneamente, procurar qualificar os setores mais tradicionais da nossa especialização. Nós temos um exemplo bastante bom ao nível da indústria do calçado. A indústria do calçado tem tido uma capacidade de manter a sua dimensão em termos de output e em termos de exportações durante a última década. Isto vai completamente contra a tendência dos países dos quais nós partilhamos a União Europeia, a OCDE, vai contra também aquilo que se verificou ao nível do têxtil e do vestuário, mas efetivamente na indústria do calçado nós verificamos que as empresas têm tido capacidade de integrar os chamados fatores dinâmicos da competitividade, isto é, o design, a criatividade. Ainda assim, eu penso que apesar de ser um bom exemplo, mesmo nesses setores tradicionais nós podemos ir muitíssimo além daquilo que tem sido feito. Nós temos, por exemplo, aqui na Galiza, logo a norte de Portugal, o exemplo da Zara. A Zara hoje em dia é uma empresa com uma expressão global, é considerada a Zara uma das 40, está em 40º lugar aproximadamente em termos de marcas com expressão global, e nós em Portugal não temos nenhuma experiência semelhante, o que é de alguma forma infeliz, dada toda a nossa tradição nestas áreas do têxtil, do vestuário, do calçado. E, portanto, eu acho que também nesses setores nós, apesar de termos algum bom trabalho, podemos ir mais além, pode haver uma conjugação de políticas públicas e de estratégia das empresas nesses setores. Porém, o que eu considero efetivamente relevante e o que eu acho que tem escapado um pouco às políticas públicas no nosso país é a tal dimensão comportamental,
Ou seja, há todo um conjunto de aspectos que têm a ver com as regras do jogo e com o que determina o comportamento dos atores económicos que não tem sido devidamente olhado pelas políticas públicas. Eu sei que não é muito convidativo para as políticas públicas debruçarem sobre esta dimensão, porque é uma dimensão muitíssimo intangível e, como foi dito também há pouco pelo professor Sobrinho Simões, não é algo que se mude automaticamente. As pessoas gostam dos seus comportamentos e gostam de os manter, mas efetivamente há uma necessidade de nós operarmos transformações ao nível dos comportamentos. É necessário incentivarmos o empreendedorismo, a propensão ao risco, a criatividade. Isto num quadro de entendimento entre as diferentes partes, entre o mundo empresarial e o mundo académico, entre o governo, a universidade e o mundo académico. Eu acho que um dos problemas do nosso país é o facto de nós termos uma cultura confrontacional um pouco velada, mas na realidade temos uma cultura concorrencial e confrontacional. E é necessário mudarmos para um paradigma de maior colaboração, é necessário nós encontrarmos uma maior contratualização entre as partes. E esta contratualização é no presente e ao longo do tempo. Um dos aspectos que nós detectamos é que, com frequência, as políticas públicas de cada novo governo, em muitos domínios, contradizem aquilo que foi feito pelos governos anteriores. Nós tivemos, por exemplo, no anterior governo, gostemos ou não gostemos, critiquemos ou não critiquemos, mas tivemos apostas, por exemplo, na mobilidade elétrica, nas energias renováveis. Essas apostas não tiveram continuidade. E isso não se deveu apenas ao facto de estarmos numa situação de dificuldade financeira, de dificuldade orçamental. Tem a ver com o facto de cada novo governo não acreditar nas apostas do governo anterior. E isto logo à partida nasce de um problema, é que o governo anterior não procurou associar os parceiros políticos, os concorrentes políticos, a essas apostas. E isto tem a ver com a tal cultura confrontacional que eu digo que prevalece e que é necessário mudar. Efetivamente, é necessário passarmos para um paradigma de colaboração em termos de forças políticas, em termos de atores sociais, em termos dos atores económicos, em termos das regiões do país. E eu estou a dar esta mensagem na cidade do Porto, que é uma cidade que eu tenho imenso prazer de vir ao Porto sempre, é uma cidade que eu de alguma forma amo hoje em dia quase tanto como Lisboa, mas acho que efetivamente há esta cultura confrontacional e temos que a superar definitivamente. Temos que trabalhar em conjunto, temos que organizar aqui assim uma colaboração mais sistémica entre as diferentes partes do nosso país. O meu nome é António Murta. Eu gostava de fazer uma pergunta ao professor Miro Godinho e ao Luís Portela, ao Luís Portela. Antes de mais nada, uma palavra de agradecimento à Fundação Manuel dos Santos por esta iniciativa e por todo o trabalho que tem vindo a desenvolver, que é inexcedível na divulgação qualitativa e quantitativa. Obrigado. Numa discussão séria da sociedade portuguesa. Eu gostava de voltar ao tema do empreendedorismo e ao tema dos milhares de doutorados que temos em Life Sciences, que realmente são um capital único, em qualquer lado do mundo, também em Portugal. E gostava que o Luís e o professor Miro Godinho comentassem uma outra dimensão do problema. Eu, pela minha parte, conheço muito poucos Luís Portela. Gostava de conhecer mais, e à falta de colunagem, entendo que um dos problemas óbvios é que os empresários de base de ciência e tecnologia não existem em Portugal. Existem pouquíssimos. 75% dos empresários portugueses não têm licenciatura. O que é uma coisa que não é muito popular dizer, mas é estritamente verdade. Nós somos conhecidos por ser donos de padarias e cafés em todo o mundo. E mercearias. Fomos representados pelo Tintim como donos de uma loja de retalho. Não se faz empreendedorismo de base de ciência e técnica de um dia para o outro. A pergunta que eu gostava de colocar ao Luís e ao professor Miro Godinho é se nós não devíamos, em vez de exportar cientistas, importar empresários e trazer empresários a localizar as suas empresas de base de ciência e de técnica neste país pequeno, mas particularmente bem dotado. Armando Vieira, sou consultor na Closer, uma das empresas de tecnologia que emprega doutorados, como é o meu caso, doutorado em Física, e trabalho lá como consultor. Respondendo à questão daquele colega, o desafio que eu lançava, em vez de importar empresários, porque é que não se torna você próprio um empresário? Como foi? Ótimo. É esse o desafio que eu lanço. As pessoas é muito fácil criticar quem produz riqueza, mas na verdade quem paga os impostos, quem paga os salários, são aqueles que criam riqueza, são os empresários. E portanto é muito fácil estar a criticar
mas é preciso começar a fazer. E a mensagem que eu queria trazer, uma mensagem, mais um pequeno comentário de esperança. Acho que, de facto, o problema que tivemos nos últimos anos é um problema de excesso de dinheiro. Tivemos dinheiro a mais no sistema. Tivemos investimentos mal canalizados, como foi o caso das energias renováveis, sem pôr em causa a sua necessidade, mas acho que houve falta de estratégia. Eu acho que vai começar o novo ciclo, já está a nascer o novo ciclo, queria trazer essa mensagem de esperança. Eu venho do setor ligado ao empreendedorismo, onde tive o prazer de conhecer excelentes empresas, algumas delas já estão a faturar em mercados competitivos, como o Reino Unido. Há, de facto, uma energia, uma dinâmica à volta do empreendedorismo, como o Porto, através da UPTEC, tem também vindo dar a expressão. Eu acho que, de facto, há ventos de mudança, felizmente. E também só mais uma nota que nós neste momento na Closer estamos a entrar no mercado inglês. Posso-vos dizer que cada cliente que nós visitamos, cada lead é uma venda, ou seja, nós conseguimos entrar no mercado da banca, que é um mercado competitivo, da City de Londres, com a nossa tecnologia, com o nosso know-how e, portanto, se nós conseguimos, eu acho que qualquer um de nós consegue, não temos de ter qualquer tipo de complexo e acho que está na hora de começarmos a fazer, porque, de facto, há muitas oportunidades, o mundo é global. Uma nota de otimismo. Aliás, houve várias hoje. Mas, o Dr. Jorge Gonçalves. Muito obrigado. Eu vou dar por sobre Simões, gostei muito da sua apresentação, especialmente o conceito de epigenética, que nos ajuda a explicar muita coisa. Porque alguns dos nossos defeitos que nós não conseguimos perceber, e um dos defeitos é julgamos que estamos sempre parados e não somos capazes de perceber o que é que, entretanto, vai mudando. Eu posso falar à vontade agora, porque já falaram antes de mim sobre o assunto que eu gostava daqui apresentar, que é relativamente à questão do que é que está a acontecer no terreno, porque senão corremos o risco de nada estar a ser feito, das universidades continuarem a estar paradas. Nós, de facto, já começa a haver, não só na Universidade do Porto, a Universidade de Minho, que eu conheço também, a Universidade de Coimbra, Aveiro, um conjunto de iniciativas promovidas pelas universidades que apoiam a criação de novas empresas. E agora vou falar da UPTEC, que é aquele projeto que eu conheço melhor. Nós temos, desde 2007, criado um projeto muito modesto, é certo, mas que neste momento ajudou a criar, com dados que constam dos relatórios de contas das empresas que lá estão, 1.200 postos de trabalho. Temos 160 empresas. Foi um projeto que foi reconhecido pela União Europeia como um projeto relevante, reconhecido como o melhor projeto de promoção do desenvolvimento do crescimento inteligente na Europa. Portanto, não podemos continuar a insistir que nada está a acontecer no terreno. De facto, está a acontecer. É claro, numa escala temporal diferente. Quando nós começámos a UPTEC, em 2007, nós estávamos a fechar uma por falência, um projeto anterior. Portanto, de facto, nos últimos 7 anos, muita coisa mudou. Mas, de facto, está a mudar. E era importante que este conceito, que nos começássemos a interiorizar e ver os exemplos das muitas empresas que estão a operar já globalmente, a exportar para todo o mundo. Empresas que nasceram aqui, que estão a abrir negócios em Nova Iorque, no Brasil, no Chile, em Inglaterra. Isto é real. Nós estamos a tratar das limpezas de um edifício que nos vai ser entregue na próxima semana, na Asprela. Só aquele edifício nós vamos ter cerca de 10 mil metros quadrados de área útil para ocupar. Neste momento só temos uma sala com 70 metros quadrados para alocar empresas. 2 das empresas que vão ocupar o espaço vêm da Alemanha. Uma vem da Holanda, startups que vêm para cá trabalhar. Portanto, eu acho que não é só uma questão de nota de otimismo, eu queria reforçar esta nota de otimismo e é, de facto, uma demonstração de que, de facto, há aqui alguma coisa que está a decorrer, que parte muito das universidades. E que, neste caso, eu acho que devíamos ter algum crédito. Uma nota também relativamente à epigenética, eu sei que estou a abusar do tempo, é, por favor, não maltratem as ciências sociais e as ciências humanas. Não digam que não têm valor, não geram valor, porque, de facto, quanto é que vale uma tecnologia mal aplicada que não seja capaz de conhecer bem o cliente, conhecer bem o mundo? Há aqui questões culturais. Nós, de facto, temos uma imensa dificuldade em envolver os grupos de investigação nestas dinâmicas, porque julgam sempre que isto é lá dos engenheiros e dos biólogos. Vamos conseguir um edifício no meio da incubadora, onde vamos ter os grupos de ciências sociais e das humanidades a trabalhar, onde lá pôr os estudantes. Sim. Temos programas doutorais, um deles financiados pela FCT, promovido pelas Belas Artes e pela Faculdade de Letras, acho eu, em que vão desenvolver o seu trabalho no meio de uma incubadora. E, portanto, isto está a acontecer em Portugal.
E, de facto, há aqui um valor acrescentado que são os próprios investigadores e estudantes de doutoramento que são dessas áreas que se estão a começar a perceber e, portanto, só assim é que nós podemos começar a criar agentes ativos no mercado. Isto custo leva tempo, mas é assim, bem, há um ditado velho, não há atalhos. Nós temos que percorrer este caminho, é doloroso. Nós gostávamos que isto andasse mais depressa. Quando nós começamos em 2007, a sensação que tinha era que toda a gente fugia. Neste momento nós começamos a ter funcionários qualificados a trabalhar nas nossas empresas de todo o mundo. E, portanto, eu não estou a dizer que não estão a sair portugueses, mas pelo menos já estamos a ser capazes de atrair mão de obra qualificada do outro lado. E, portanto, isto não é fantasias. E, portanto, está a acontecer. Isto, não saiam daqui com uma nota tão deprimida pelo frio, pela crise. Mas, enfim, alguém se está a mexer e eu acho que há aqui uma força na juventude que está a reagir e merece algum crédito e alguma confiança. Muito obrigado. Meu nome é Rosalia Vargas, queria cumprimentar todos os presentes e muito especialmente a mesa, os oradores com as intervenções tão desafiantes que fizeram e também os oradores que precederam os que estão aqui agora. A minha pergunta, e eu juro que não tem resposta incluída, apesar de estarmos na Semana da Ciência e da Tecnologia, portanto com as universidades e muitas instituições científicas, museus e centros de ciência em todo o país, a fazerem centenas e centenas de atividades para comunicar ciência aos cidadãos. Mas a minha pergunta é um bocadinho, não é tanto para pôr mais uma acha na fogueira daquele trinómio ciência, economia e crise, mas talvez, não sei, perguntar-lhes se acham que é uma solução ter o binómio ciência e sociedade neste contexto. Já agora. Obrigada. A questão que eu queria pôr não é uma questão, não é uma pergunta, é uma consideração, não é? Eu hesitei em pô-la. Eu tive imenso interesse nesta conferência ao longo da tarde. Eu fui olhando para a temática aquela que esteve debaixo e por trás dela, ciência, economia e crise. Pronto, aquilo leva-me a supor que talvez o problema da crise seja um problema de economia, que está ali. Mas houve uma coisa que para mim foi talvez a mais evidente e eu já a sabia, mas sobretudo ser dita por quem foi nesta tarde. Eu sou da área científica da filosofia, portanto, admitirão o interesse que eu possa pôr na questão. A ciência vai bem desde há 20 anos. Não vai mal. Houve investimento, há resultados em termos de indicadores, número de doutorados, de publicações, de coisas publicadas. Há resultados. Só que não está chegando à economia. Porquê? Agora é o meu raciocínio, e eu hesitei em dizer isto em voz alta. Diga. É claro, eu sou um reformado desde há 1 ano ou 2, portanto já tenho interesse nisto até pelo lado das pensões. Eu há bastantes anos venho pensando e dizendo que o problema do país não é do trabalhador. Está provado lá fora ou cá dentro, se tivermos quem nos dirija, somos dos melhores do mundo. O problema é dirigente, o problema é de governação. Essencialmente. Já falaram aqui que é recursos humanos, ciências sociais. Eu trabalhei numa grande empresa nessa área, um grande banco. Avalio bem a importância disso. E dizendo isto, eu digo, e agora é para o professor Carlos Filhais, uma conferência a seguir, já que não foi esta. Sim. Ciência, política e crise. Também é uma boa ideia. Ciência, política, economia e crise. Falta aqui a mediação da economia, da política. E não estou só a pensar no governo. Depois eu ponho por aí abaixo os dirigentes das empresas, os empresários. Identifico-me plenissimamente com o que acaba de ser dito ali. Temos muito melhores operários do que empregadores. Temos muito melhores sindicalistas, não obstante tudo, do que empresários.
E esta é a questão política do país. Houve investimento na ciência, os resultados estão à vista, que lhes estamos fazendo, que é que vai acontecer, ou já está acontecendo, os senhores foram dizendo. Obrigado. Acho muito grave. Obrigado. Temos de nos aproximar do fim, mas temos espaço ainda Sim. para... tempo Muito para boa noite outra a todos. Chamo-me Jorge Filipe Correia, sou advogado e tinha aqui duas perguntinhas para fazer, uma ao professor Mina Godinho e outra ao professor Sobrinho Simões. Um pouco apanhando a tendência das intervenções agora aqui no fim das perguntas colocadas, que têm que ver com o nível de aposta das políticas públicas na investigação e desenvolvimento. Não há nenhum país desenvolvido do mundo, nenhum, que não tenha uma forte componente de investimento no seu setor tecnológico e no seu setor de investigação e de inovação. Aquilo que eu queria perceber, e gostava de ouvir alguém ter coragem de referenciar isto, pondo em causa claramente o nosso modelo de desenvolvimento a partir do momento em que nós aderimos à União Europeia, porque acho que aí é que está o grande problema. Porque nós investimos essencialmente em betão, em grandes construções, mas esquecemos de investir nas pessoas e naquilo que Portugal tem de melhor, que é o seu capital humano. Nós temos, felizmente, alguma potencialidade em termos de recursos naturais, até por força do clima que temos, da situação estratégica que temos no mundo, mas se calhar o potencial maior que Portugal tem são as suas pessoas. E aí não houve um investimento fortíssimo. Depois, é muito bonito falar em investimento, mas se o Estado não tem capacidade de investimento ou se o país não está fortemente vocacionado para isso, temos que saber captar investidores e a aposta no capital de risco. Mas para isso é necessário que existam condições de competitividade fiscal. Será que nós não temos que pensar, como alguns países da Europa e até alguns dos países emergentes da Ásia apostaram na diminuição de tributação em sede empresarial para a criação de emprego na área tecnológica e de investigação, em lugar, porventura, de estarmos a criar um mecanismo de equidade fiscal que acabe por atingir uma parte substancial das pessoas, criando, dessa forma, mecanismos de atratividade externo. E depois há outra situação que para mim é clara, e eu que estou nessa área e que lido com ela todos os dias, percebo a dificuldade que aí existe. É que um alemão, ou por exemplo, um chinês ou um investidor de Singapura, não pode olhar para Portugal com atratividade se, entre o momento em que decide investir aqui e o avanço desse seu projeto, demora quase 2 anos, porque só em licenciamentos perdemos quase 15 ou 16 meses. Já não é tanto assim. E isto ninguém percebe. Muito bem. Eu não sou tão radical assim. Eu acho que não é necessário importar empresários, eu acho que é necessário adotar políticas que induzam o desenvolvimento económico. Quer se goste, quer não se goste, Portugal, nos últimos 15, 20 anos, teve política de ciência. Podia-se gostar ou podia-se não gostar. E eu ouvi muita gente a falar a favor e muita gente a falar contra. Mas tivemos uma política de ciência. E os resultados estão à vista, como ainda agora alguém dizia aí, portanto, os indicadores são claros e eu mostrei alguns, o professor Mira Godinho tem no livro dele uma série de indicadores que os senhores podem ler. Houve uma política de ciência, houve resultados. E eu pergunto, e houve uma política de desenvolvimento económico para o país, consistente? Portanto, a meu ver, os empresários têm uma cota à parte. Focaram-se muitos dos nossos grandes grupos deixaram a indústria ou favoreceram o desenvolvimento comercial em vez do industrial, alguns para a banca, e, portanto, foram cometidos alguns erros desse género. Mas eu pergunto, e houve uma política de desenvolvimento económico do país? O país apostou no conhecimento que estava a criar ou apostou, como ainda agora foi dito, no cimento? Eu vi construir estádios de futebol que me doeu. Como é que foi possível construirmos 10 estádios de futebol? Eu vi construir estradas e autoestradas até dizer chega, temos 2 autoestradas a ligar as 2 principais cidades do país e estivemos quase para arrancar para uma terceira. Eu vi construir rotundas e mais rotundas por tudo quanto é país, que me deu dó. Portanto, porque é que não se apostou devidamente no conhecimento? Porque é que não se criou uma política de desenvolvimento económico, de incentivo às empresas, dos mais diversos, como ainda agora foi falado, incentivos fiscais, os mais diversos. E note-se que o CIFID é um bom instrumento e compara bem com o que se faz na Europa. Mas há outras maneiras de se apoiar o desenvolvimento.
E eu acho que é, de facto, necessário criar incentivos ao investimento para empresas nacionais e para empresas internacionais. O professor Mira Godinho, no livro dele, aborda o caso da Nokia Siemens. O caso da Nokia Siemens é um caso emblemático daquilo que se pode fazer em Portugal, dando emprego a centenas de engenheiros portugueses. Eu só tenho pena que o produto da investigação dessa gente seja patenteado na Alemanha, não seja patenteado em Portugal. Mas acho que é um bom exemplo de aproveitamento do conhecimento que há em Portugal. E quem dera que outras empresas pudessem montar centros de investigação em Portugal para aproveitamento daquilo que nós temos. É preciso criar condições de atrair esse investimento estrangeiro e de atrair os empresários portugueses para áreas onde vale a pena investir. A alta tecnologia, a média tecnologia, e não ficarmos agarrados ao comércio dos cafés, dos restaurantes, das padarias, como falou. E, sobretudo, focarmos naquilo em que podemos ser verdadeiramente competitivos a nível internacional. Produtos e serviços que sejam vendáveis a nível internacional, que possam ser comercializáveis no mundo. Penso, de qualquer das maneiras, não gostava das minhas palavras que fosse percebida uma postura radical na minha perspectiva. Quando eu disse que a inovação quase não existe, eu pego nos números e isso é demonstrável. Mas concordo com o professor Jorge Gonçalves, muito está a ser feito. E admiro o trabalho de formiguinha que a Universidade do Porto está a fazer pelas mãos dele. E admiro o trabalho que está a ser feito em muitos outros sítios no país. O que eu gostaria é que isso fosse francamente acelerado. O que eu gostaria era de ver resultados. E não só de ver o número de empresas que são criadas e o número disto e daquilo, mas ver quanto é que o país consegue faturar em termos internacionais a partir desses projetos. E, portanto, eu acredito que é possível, francamente acredito que é possível, mas, como disse nas minhas palavras, é necessário focarmos o país na criação de riqueza, no desenvolvimento económico e irem sendo tomadas as medidas para acelerar todo este processo. Muito obrigado. Portanto, nós temos estado a discutir ciência, economia e crise. E ciência e, em certa medida, inovação são temas de médio e longo prazo. E a crise é uma crise presente que requer soluções de curto prazo. E, portanto, é um pouco difícil conjugar estas duas lógicas de curto e de longo prazo. Agora, o alerta e a perspectiva que sai deste debate é que, apesar de todas as exigências e urgências do curto prazo e a necessidade de soluções de curto prazo, nós não podemos prejudicar, não podemos penalizar o longo prazo. E, pelo contrário, se foram feitos investimentos, se ocorreram desenvolvimentos, se acumulamos capacidades, é urgente que também haja uma proteção dessa capacidade que foi adquirida e que ela não seja perdida. Foi sugerido, numa das perguntas, que nós necessitávamos de importar empresários. Eu acho que nós não temos propriamente uma crise de vocação empreendedora em Portugal. Os indicadores que existem mostram que as taxas de empreendedorismo são idênticas a outros países. Há, porventura, um problema de qualidade das empresas que são criadas, e isso, naturalmente, que é um tema de discussão, mas não temos agora a oportunidade de o fazer. Mas é imprescindível que nós consigamos articular, dentro de um prazo que não é o curto prazo da amanhã, mas que também não pode ser um médio ou longo prazo de 5 ou 10 anos, a capacidade que foi criada em termos cognitivos com o empreendedorismo que nós possamos ter neste momento histórico. E isto, tendo em conta também aquele risco que eu assinalei, que foi assinalado por outros oradores, da ameaça da imigração de pessoas qualificadas e jovens. Nós, para além dos problemas da crise de curto prazo, temos uma outra crise estrutural, uma crise de longo prazo, que é a crise demográfica. E se nós não procurarmos atuar sobre os fatores de vitalidade da sociedade e da economia já desde hoje, naturalmente que a situação de longo prazo estará muitíssimo comprometida. Eu não percebi o tom um pouco magoado do Jorge Gonçalves, porque... Mas é engraçado, porque o professor Mira Godinho falou, nós temos uma coisa engraçada que é, nós somos de confronto, nós oscilamos entre os primos, os cunhados
e o confronto e a falta de confiança. E, portanto, nós temos um problema, e é natural que o Zé Bernardo tenha razão, esta coisa da religião tenha mesmo a ver com... Não é você, o Zé Bernardo lá atrás. Esta coisa da religião tenha mesmo a ver com isto, porque nós somos, de facto, desconfiados. E eu não notei, eu só assistia às intervenções do Luís, professor Mira Godinho, e como diziam os políticos da televisão, e à minha própria, que eu acho que os políticos da televisão diziam, eu próprio, a minha própria, dizem sempre vizinha Espanha. Eu fiquei muito feliz que não ouvi aqui ninguém dizer vizinha Espanha. Fico sempre feliz quando vou a uma coisa e as pessoas não dizem vizinha Espanha. Porque, é horrível, toda a gente diz vizinha Espanha, que é uma coisa... Bem, mas o que é que me assustou aqui, agora nestas últimas... Eu, por exemplo, a Rosália sabe que nós nos batemos imenso por essa vertente de ciência e sociedade. E, por exemplo, eu ontem estive 2 horas numa tertúlia na Universidade Católica a discutir com jornalistas a divulgação de ciência. E o que me assustou ontem, como hoje também às tantas aflora de vez em quando, há uma ideia em Portugal que se nós criarmos cadeiras... Ontem os jornalistas queriam que se fizessem cadeiras de comunicação social nas faculdades. E qualquer dia também queríamos criar cadeiras de empreendedorismo. Eu sei que é empreendedorismo, mas não dá jeito nenhum de dizer. Portanto, for the sake of simplicity, sai empreendedorismo. O nosso problema é um problema de exemplo. E voltamos sempre à mesma coisa. Nós o que precisamos, e acho que os institutos de interface são provavelmente uma estratégia muito inteligente, e as incubadoras, etc., nós o que precisamos é progressivamente tornar muitos professores universitários exemplares para a miudagem do que é ser empreendedor. Isto exige que a organização universitária e a contratação dos professores e a carreira universitária seja modificada, por exemplo, apostando muito mais em professores convidados e apostando muito mais em profissionais que venham, pura e simplesmente, em determinadas alturas do ano, dar-os, isto é, o seu tempo e o meu, se é fini. Eu não sei se tem consciência disso. Eu sei francês. Percebem? Portanto, esta coisa do professor que só não faz mais nada, como eu, acabou, não tem graça nenhuma. Agora, a universidade tem que criar modelos onde a utilidade do empreendedorismo, da inovação, etc., não sejam cadeiras, não seja nós voltarmos a uma retórica mais ou menos aivada de sempre algum pretenciosismo, e serem coisas reais. Mas isto exige uma organização da universidade que passa, por exemplo, por estimular tudo quanto seja professores convidados, professores associados que não estejam em tempo integral, professores que trabalhem em empresas. Como dizia o Luís, eu estou totalmente de acordo consigo, nós temos que retomar aquela ideia dos doutorados na empresa com políticas públicas. Eu sei que é difícil mudar os comportamentos, vamos fazer alguma coisa por isso, mas a universidade, para mim, é o pivô nisto tudo. Quer dizer, eu não vejo alternativa à universidade nisto. Eu, por exemplo, não acho que haja uma profissão de cientista. Portanto, acho que há professores universitários, há médicos, há engenheiros e tal, que têm competências de cientistas. E, portanto, a minha aposta, e aquilo que eu retiro daqui, é que vale a pena apostar numa universidade que se abra à realidade, à sociedade, que pratique, por exemplo, uma política que aumente a literacia e a numeracia. Nós precisamos que as pessoas, e as pessoas em Portugal, e isto foi fruto da atitude de Mariano Gago, as pessoas em Portugal têm muita consideração pela ciência e pelos cientistas. Nós, curiosamente, mesmo nesta fase de crise, estamos muito bem vistos, o que é um valor que devia ser aproveitado. Última coisa só. Eu, quando disse, eu não acho que você seja médico, Luís, você é mesmo um empresário, caramba. Eu estava a pensar naqueles... Sabem que há uns médicos que têm, por exemplo, uns consultórios em que operam, por exemplo, varizes. E o doente chega lá com os raios-x. E o médico diz, não, estes raios-x eu não gosto. Você tem aqui ao meu lado aqui uma pequena consulta e você, se não se importa, repete os raios-x. E a maior parte do empreendedorismo médico tem este toque, que é horrível. E era esse que eu me referia, não me referia de forma nenhuma ao exemplo. Portanto... Não fizeram pergunta, mas como tinha dado a oportunidade de também falar, entrar um pouquinho no debate, muito rapidamente. É só sobre a questão da religião e da religião católica no Sul. Como eu trabalho um bocado sobre isso, eu posso... está fora do tema, mas é mais complicado, que pode ser o contrário. Há razões suficientes para demonstrar que o cristianismo no Sul
ganha esta forma cultural. Portanto, o cristianismo é interpretado no Sul por razões, por comportamentos culturais anteriores, e ele ganha essa superestrutura por causa do comportamento. Portanto, é o contrário. Não é a religião depois é usada para reforçar, mas o efeito é o contrário. E eu podíamos fazer um colóquio só sobre isso, mas não é assim tão simples. Claro, mas eu fui claro, não sei nada disso. Está bem, mas já que foi falado, e como é um assunto para mim apaixonante, deixa-me também. Pronto. Como eu já disse, o professor António Barreto, que preside a Fundação, não pode estar presente, estava previsto o encerramento por ele, mas, enfim, fica sem encerramento, o que significa que, enfim, a falta do Dr. António Barreto fica, de algum modo, é um compromisso com o não encerramento da sessão e, portanto, vamos continuar a discussão. Eu agradeço muito a todos os convidados e permito-me só, não vou fazer nenhuma conclusão, mas destacar, reforçar algumas das palavras-chave que eles aqui nos deixaram, ideias para discussão, food for thought. O professor Pedro Schnick falou-nos de otimismo, falou-nos de criatividade, falou-nos de longo prazo. O Dr. Daniel Bessa falou-nos da globalização, falou-nos da necessidade de quantificar a inovação que existe e falou-nos do curto prazo. O professor Onésimo Titano Almeida falou-nos dos perigos da especialização, portanto, da necessidade de uma educação generalista, falou-nos da qualidade em detrimento da quantidade, a mensagem vinda das ciências sociais e humanas, e da necessidade de transmissão de valores que a instituição universitária tem. A universidade é um bastião dos valores, ou deve ser um bastião dos valores. O Dr. Luís Portela, e emendar-me-á se tiver feito escolhas menos, enfim, mais criticáveis, mas eu realço os bons exemplos. A saúde ser um bom exemplo em Portugal, nós precisamos de bons exemplos. E não há dúvida que a saúde em Portugal é uma coisa que, apesar de todas as dificuldades, tem funcionado e há empresas nessa área que estão digamos, a fornecer-nos vias, sítios para onde olharmos. Falou do emprego científico dos jovens, da necessidade que há de estimular o emprego dos doutorados nas empresas. E falou-nos, eu reparei muito nisso, na questão das escolhas. Não podendo ir a tudo, que escolhas é que podemos fazer? Às vezes há escolhas escondidas. Será que não podemos fazer escolhas mais às claras e discutidas? O professor Manuel Mira Godinho falou de comportamentos de vários tipos, a colaboração, a confiança, o compromisso, tudo em si. Portanto, é fácil fixar coisas que nos faltam, que nos podem ajudar a sair da crise e a construir um futuro. Finalmente, o professor Sobrinho de Simões disse-nos várias coisas, é difícil destacar qualquer delas, mas falou da... Você está-me por arrasca. A ideia não é essa, eu é que fiquei à rasca. É difícil destacar qualquer, mas disse coisas como, por exemplo, relativizar a crise, no espaço e no tempo. O que é a crise? Nós julgamos que somos muito centrados no espaço e no tempo, o sítio onde estamos e o momento que vivemos, e temos tendência a dramatizar, relativizar a crise. Depois, chamou a atenção para a crise da própria ciência, que é vindo de quem vem, de um cientista, acho que é muito salutar, a ciência ter essa capacidade de autocrítica. E depois falamos da epigenética num contexto mais geral, da epigenética da Portugalidade. Porque é que nós somos como somos? É uma questão que, enfim, o professor Onésimo Almeida também é especialista no assunto, mas é uma questão que vamos continuar a discutir. Ainda bem que a ciência nos diz que os genes portugueses não têm nada de especial. Portanto, temos de ver o que é que há de epigenético que nos torna, por vezes, tão pouco especiais. Epigenética da Portugalidade. A Fundação Francisco Manuel dos Santos preocupa-se com Portugal. É o centro da atividade da Fundação. Há outras fundações, há outras instituições da sociedade civil, mas esta Fundação tem como missão, eu repito, estudar, divulgar e debater a realidade portuguesa com liberdade e independência. Foi isso que aqui fizemos hoje. No que diz respeito à ciência, eu sou cientista, estamos na presença de
tenho ao meu lado um cientista, pessoas que servem da ciência, que apreciam a ciência, e eu devo acabar, acho que tenho este compromisso para mim próprio, com uma defesa da ciência. Ela não precisa muito de ser defendida e também, não sei se seria a melhor pessoa para a defender, mas eu estou plenamente convencido que, com certeza, não será apenas a ciência que nos salva, mas sem a ciência estaremos perdidos. E, portanto, a ciência, de algum modo, é a chave do futuro, e se nós não soubermos onde está a chave, não entraremos na porta do futuro. Muito obrigado.